Olá! Nessa nossa conversa de hoje, continuaremos falando sobre um período da história do Brasil conhecido como a República Populista. Vamos agora falar sobre os seus anos finais, de 1961 até 1964, o governo dos presidentes Jânio Quadros e João Goulart. Para começarmos, então, vamos colocar a República Populista numa linha cronológica da história do Brasil. Inicialmente, então, a República Populista surge após a Era Vargas e com o término da República Populista teremos os anos da ditadura militar. A República Populista, então, vai de 1945 até 1964. Nós vimos na conversa anterior os governos que vão de Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho e JK, Juscelino Kubitschek. Com o fim do governo de Juscelino Kubitschek, a eleição de Jânio Quadros para presidente do Brasil. E Jânio Quadros assume já atacando o governo de Juscelino Kubitschek. JK não consegue eleger o seu candidato à presidência, e então um candidato que seria de oposição ao seu governo, Jânio Quadros, vence as eleições. Há uma série de críticas à política econômica e à possível corrupção que haveria dentro do governo de Juscelino Kubitschek. Vale lembrar, por exemplo, que em seu governo temos a construção de Brasília, uma grande obra, anos de construção, e aí há uma série de acusações de corrupção em seu governo. A vida política do presidente eleito Jânio Quadros vai ser uma vida feita em São Paulo, no estado de São Paulo, se dizendo político apartidário, ou seja, um político que não estaria ligado a partidos no sentido de abrir mão do seu projeto político para atender interesses de agrupamentos políticos. Jânio Quadros consegue ser eleito e tem uma promessa de melhorar a administração pública do Brasil, de acabar com a sujeira da corrupção, dos altos cargos ineficientes, usando como símbolo de campanha a vassoura, alguém que limparia o Brasil nesse momento de uma série de problemas administrativos e da corrupção. Há uma construção de uma imagem ligada à população como alguém próximo das massas. Jânio Quadros tenta criar essa imagem de alguém próximo ao povo, que não fazia parte de uma elite, inclusive com seus trajes, muitas vezes caminhando no meio do povo e se utilizando ali de recursos de um marketing de aproximação das massas. Porém, o seu projeto político, inicialmente, ele não está muito claro quais rumos ele vai tomar como presidente da República. Passamos a ter uma figura que utiliza um discurso que agrada grande parte da população, inclusive pelo seu moralismo no seu discurso, mas não tem um projeto político muito alinhado, sem ter muito claro o que vai acontecer nesse governo. E sobre o moralismo de Jânio Quadros, nós temos no seu governo uma série de proibições que aparecem, como, por exemplo, a proibição das brigas de galo, do uso de lança-perfume e do uso de biquínis. Dá uma olhada nesse trecho de uma obra chamada Uma Breve História do Brasil, falando sobre esse governo de Jânio Quadros. A política econômica coerente e a inovadora política diplomática convivem com medidas sem nenhuma importância, mas com grande repercussão nos meios de comunicação, como as proibições do uso de biquíni em desfiles de misses, do hipnotismo em lugares públicos, das corridas de cavalo nos dias de semana, das brigas de galo. Ou seja, nós temos algumas medidas interessantes, como a política econômica e como as mudanças na política internacional, na diplomacia do Brasil, e junto a isso temos outras medidas que não têm relevância para alguém que é presidente da República, mas que ganha uma grande repercussão e que por várias vezes agrada parte da população, algumas colocações ali sem muita importância, mas que são atitudes consideradas corretas, morais, por parte do governo. Pensando nas relações internacionais que o trecho destaca, vamos entender então o que Jânio Quadros traz de inovador. Jânio Quadros restabelece relações comerciais com o chamado bloco socialista. Então, nós vamos ter um contexto aqui de Guerra Fria. O Brasil tem claramente um alinhamento ao governo dos Estados Unidos e Jânio Quadros agora vem com uma posição de fazer comércio, manter relações internacionais com os países
que forem vantajosos para o Brasil, seja ele aliado aos Estados Unidos ou não. Então, temos um restabelecimento de relações com uma série de países considerados socialistas. Além disso, Cuba havia passado por um processo revolucionário que se mostrava de caráter de tendência socialista. E uma das suas lideranças será o argentino Che Guevara. Ernesto Che Guevara vai ser chamado ao Brasil a convite do presidente e será condecorado com a comenda da Ordem do Cruzeiro do Sul, uma das maiores honrarias que o governo brasileiro pode dar a alguém. Então, dessa maneira, há um descontentamento de empresários, de grande parte da mídia, por esse nova posição que o governo brasileiro toma. Jânio Quadros será considerado alguém que está se alinhando, está se aproximando do bloco comunista. Há, dentro desse contexto, a ideia de bem e mal, de capitalismo e socialismo. O governo brasileiro, então, passa a ter uma política internacional inovadora que causa aqui uma série de críticas por parte da imprensa, por parte de empresários e também de políticos. O destaque será os ataques feitos pela UDN, que em outro momento havia apoiado Jânio Quadros, mas agora passa a fazer uma série de críticas. Então, Jânio Quadros passa por uma espécie de isolamento em relação a antigos aliados políticos. Os ataques da UDN continuarão tendo como destaque Carlos Lacerda, que é um político importante, político e jornalista importante dentro deste agrupamento político. Essas críticas feitas em cima do governo de Jânio Quadros levarão, após poucos meses de governo, a um momento em que o presidente renuncia, trazendo ali uma espécie de surpresa para a política nacional. A renúncia após meses de governo fará com que, então, nós teremos uma ruptura muito rápida desse período de Jânio Quadros, que leva a uma série de interpretações, inclusive que o presidente renuncia achando que seria levado de volta ao poder pelo clamor popular, por uma nova maneira de se pensar ali a política inovadora que ele teria trazido. Isso não acontece. Nós teremos, nesse momento, o vice-presidente João Goulart assumindo o comando do país. Porém, João Goulart tem, dentro do imaginário político daquele momento, um alinhamento maior com a esquerda. Então, existe uma crise política. Parte dos políticos e das Forças Armadas não querem que o vice-presidente assuma. Dentro dessa crise política, temos, então, um grupo de militares que tenta impedir a posse de João Goulart, conhecido como Jango, e o perigo dele assumir, então, alinhando o Brasil a grupos de esquerda. Dessa maneira, então, seria ele um problema. Como resolver esse impasse trazido sobre a presidência? A saída política diplomática vai ser colocar o Brasil num novo momento, conhecido como um momento parlamentarista. Decidido isso pelo Congresso Nacional, entre 1961 e 1963, teremos no Brasil um parlamentarismo. E nesse curto período, de aproximadamente 14 meses, nós teremos 3 primeiros ministros, ou seja, não há ninguém há muito tempo no poder, e isso dificulta que se tenha uma política que consiga trazer bons resultados. Então, pensando no governo de João Goulart, nós teremos a seguinte situação. O primeiro momento de seu governo há um parlamentarismo, ou seja, o presidente tem poderes extremamente limitados, e no segundo momento voltamos ao presidencialismo, aí o presidente tem o maior poder de decisão na política nacional. Entre 1961 e 1963, parlamentarismo, presidente com pouco poder e o primeiro-ministro tomando grande parte das decisões. Temos um plebiscito acontecendo e esse plebiscito decide que o país deve voltar a ser presidencialista. E aí, entre 1963 até 1964, ali um pouco mais de um ano, João Goulart governará dentro de uma política agora presidencialista. Não temos mais primeiro-ministro. O presidente passa a ter amplos poderes nas decisões executivas no país. O governo, então, de João Goulart vai, dentro desse momento de maior autonomia, com a volta do presidencialismo, pensar num plano trienal. O combate à corrupção, a retomada do crescimento econômico, tentativa de reduzir a dívida externa e de trazer uma melhora na distribuição de renda dentro do Brasil. Então, essas atitudes, como a criação do plano trienal, vai
cada vez que ele tem uma atitude desse tipo, haver críticas de que ele estava se alinhando aos grupos de esquerda dentro do Brasil e fora do Brasil também. Nas relações internacionais, o contexto de Guerra Fria se mantém e a política internacional de uma autonomia também se mantém, como havia no governo de Jânio Quadros. Então, há um descontentamento interno de empresários, de grande parte dos políticos congressistas, com essa maneira de João Goulart manter as relações internacionais. Dá uma olhada aqui nesse trecho falando sobre a política internacional de João Goulart. Quando se avalia o governo Goulart, no que se refere às relações externas, não se constata a falta de rumo na política econômica. O que melhor caracteriza o período é a vigência da política externa independente, proposta por Jânio Quadros. Um de seus pressupostos é que os interesses nacionais deveriam ser o foco das preocupações e deveriam ser considerados a partir do estágio já alcançado pelo nosso desenvolvimento econômico. Então, pensar uma política externa independente. Não ficar produzindo, criando setores que agradam um ou outro país, destaque aos Estados Unidos, mas produzir aquilo que tem um maior poder, uma maior vantagem para o país, mesmo que o comprador desses produtos sejam, por exemplo, países de tendência socialista, não só um bloco comandado pelos norte-americanos. Então, João Goulart vai se transformando em alguém colocado à esquerda, por grande parte dos políticos conservadores, e nós temos uma série de comícios, de falas do presidente que tentam alinhá-lo numa política mais próxima da população. Um desses comícios vai ser o famoso comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em março de 64, já próximo do fim de seu governo, próximo ali do golpe que ele sofrerá. E dentro desses momentos em que ele fala a grande agrupamentos, por exemplo, lá na Central do Brasil, nesse comício vai ter mais de 100 mil pessoas ouvindo o presidente, e isso tem uma repercussão também pelos meios de comunicação após o comício acontecer. Há uma série de propostas que João Goulart traz, como, por exemplo, a proposta da reforma de base, ou das reformas de base, né? Entre outros setores, reformar, pensando na reforma agrária, tributária, financeira, administrativa, eleitoral e educacional. Há uma tentativa, então, de promover uma maior distribuição de renda dentro do Brasil, mas há uma série de dificuldades de implantar isso, porque há uma resistência muito grande a essas inovações que o presidente traz. Há uma série de manifestações políticas favoráveis e contrárias ao presidente, e algumas favoráveis em alguns setores e contra outras atitudes do presidente. A União Nacional dos Estudantes, os estudantes principalmente universitários, tem uma posição política bem forte nesse momento. As ligas camponesas, o Comando Geral dos Trabalhadores. E aí, pensando em grupos de maior resistência, teremos, por exemplo, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade terá um grande ato acontecendo na cidade de São Paulo, poucos dias após o comício da Central do Brasil. Então, alinhando, mostrando que o presidente estaria aliado a grupos de esquerda e pensando, então, numa política que voltasse a trazer os bons costumes ao país. Esse presidente está tentando aproximar o Brasil de blocos socialistas e isso não é bom para o país. Dessa maneira, então, há uma série de efervescências políticas acontecendo, favoráveis e contrárias ao presidente, e ainda no final do mês de março, nós teremos o golpe dado pelas Forças Armadas. E aí teremos o início do governo dos militares. 31 de março para 1º de abril, nós teremos, então, as Forças Armadas destituindo o presidente do cargo, e aí nós teremos, então, momentaneamente, um comando das Forças Armadas assumindo o controle do país, para ter, então, a partir dali, os governos dos presidentes militares. Portanto, o governo de João Goulart não termina da maneira como a legislação eleitoral diria que terminaria, a partir de um mandato que se encerra. Temos, antes disso, um golpe que acaba com o seu governo e que inicia um novo momento da história do Brasil, conhecido como a ditadura militar. Então, dessa maneira, nós temos aspectos gerais, né, superficiais aqui dos últimos anos,
que a gente chama de populismo no Brasil. Eu trago aqui a breve bibliografia utilizada. Essa explicação está voltada em grande parte aos alunos do ensino médio, que estão aí no momento pré-vestibular, portanto, tem uma bibliografia aqui que não é nada aprofundada sobre o assunto, mas que traz esses aspectos gerais. Agradeço a participação, agradeço a atenção dada a esse vídeo, bons estudos, nos vemos em breve.